Testamento, de que maneira as suas histórias apontam para Cristo. Porque, por muitas vezes, equivocadamente, a gente acredita que a Bíblia são várias histórias desconectadas entre si, né? O Antigo Testamento fala de uma coisa, o Novo Testamento fala de outra, o Apocalipse fala de outra, quando na verdade a gente olha para a Bíblia inteira e a gente só consegue encontrar Cristo. Então a gente tem visto isso, né? De que maneira a gente pode encontrar Cristo no Antigo Testamento. Quero que você vá comigo em Êxodo, no capítulo 14, por favor. Êxodo 14, verso 13. Todas as mensagens dessa série estão na nossa página no Facebook, também no canal do YouTube, você pode acompanhar, você seguir lá e saber de tudo o que acontece. Êxodo capítulo 14, verso de número 13. A gente vai ler até o 31. Êxodo capítulo 14, verso 13. Se encontrou aí, diga amém. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Verso 18: que os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor deslançou o mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti, pedindo que a Tua palavra ocupe de fato o papel principal, ó Pai, nessa celebração que nós realizamos aqui, como sempre tem sido. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra nos exorte, nos edifique, ilumine o nosso coração nessa manhã. Fala o nosso coração, porque nós não apenas queremos, como também precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Antes de celebrarmos a ceia, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, sanando as nossas dúvidas, sanando, ó Deus, as nossas tristezas, dificuldades, ó Pai, as situações tão complexas da nossa vida, estejam, ó Deus, sendo de alguma maneira resolvidas através da Tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, nós queremos Te ouvir, que a Tua palavra de fato fale conosco, esse é o nosso desejo. Que o Senhor também perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que a nossa mente esteja cativa à Sua palavra nesse momento, cativa ao Senhor, para que então possamos ouvir a Sua voz, ó Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente tem acompanhado a história de alguns personagens, né? Como eles, a sua história de vida
apontam para Cristo, né? E tem sido impressionante como isso é uma verdade. Semana passada a gente aprendeu um pouco sobre a vida de José, né? José do Egito, o jovem injustiçado pelos seus irmãos, vendido como um escravo, né? A gente pôde fazer uma passagem grande sobre a sua vida, e vimos que a história de José não termina com injustiça, né? Deus o fez prosperar, ele se tornou governador, primeiro-ministro, depois ali de maneira, né, crítica ele encontra com seus irmãos e não simplesmente perdoa os seus irmãos, como também abençoa os seus irmãos, né? Depois eles saem dali, vão viver numa terra longe e passam a viver de forma próspera, né? Uma ligação que muitas pessoas não percebem é que quando José pede ao faraó para que a sua família vá para uma terra, né, para que não sofresse a crise, né, eles estavam mandando para uma terra no Egito ainda, mas um pouco distante, que eles pudessem viver de maneira próspera, e foi isso que aconteceu. A família de José sai de Canaã e passa a viver no Egito, e ali uma geração se forma. É por isso que a gente hoje vai falar um pouco sobre Moisés, sobre essa saída milagrosa, né, do Egito, porque sempre que a gente olha para o Egito, ali era um local que para Deus era algo temporário, né? Durante a crise eles passaram por ali e esse período se estendeu mais do que deveria, e você sabe como termina a história. A descendência toda da família de José acaba se tornando ali escrava no Egito, né? Então a gente está com um contexto de escravidão muito grande, porque esse povo que a gente vê aqui, que observou essa grande vitória, esse pessoal não sabia o que era liberdade, esse pessoal sempre viveu na escravidão. Foram 430 anos escravos, né? Gerações se passaram ali, e as histórias que eles ouviram, né, dos seus pais, dos seus avós, foram sempre histórias de escravidão no Egito. Depois desse longo período, Deus liberta o povo por intermédio de um homem, né? Deus escolhe um homem para que levasse o povo para a terra prometida, e esse homem é Moisés. Interessante perceber como que Deus levanta José e também ele levanta um outro homem, levanta Moisés. Nessa história que a gente vê, que a gente leu, né, a gente vê uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Todas as crianças ouvem sobre isso na escola dominical, e esse fato ocorre, né, você sabe disso, definitivamente quando o povo está sendo liberto do Egito, caminhando pelo deserto. A gente sabe muito bem que sem dúvida a escravidão deve ter sido muito difícil, mas uma coisa complexa também foi o processo de libertação dessas pessoas, desse povo. O processo de libertação deles também não foi fácil. Aquela geração que sequer sabia, sequer tinha experimentado antes o que era liberdade, e desafios do deserto, a perseguição do exército de Faraó. Se você acompanhou a história, você já leu provavelmente, quando eles estão ali com o exército perseguindo a eles, quando eles estão ali passando as necessidades do deserto, eles querem voltar para o Egito. É muito melhor a gente voltar para lá, né? Pelo menos lá a gente tinha casa, tinha comida. Alguns deles falam, momentos antes da travessia, né? Eles indagam Moisés: por que você nos trouxe aqui? Será que não tinha cemitério, sepultura suficiente no Egito para que a gente pudesse morrer lá? Porque morrer no deserto ia ser muito pior. Era melhor a gente ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Mas Moisés persevera na sua missão e lidera o povo. E importante nesse texto que nós lemos, que a gente percebe aqui 3 comandos que Moisés dá ao povo. São 3 comandos pelos quais eu e você precisamos ter um pouco de atenção. A primeira coisa que Moisés diz ao povo é para que eles não tivessem medo. Moisés queria garantir para aquele povo de que Deus estava ao lado deles. O segundo comando que Moisés dá ao povo é: olha, vejam o livramento que Deus dará a vocês. Primeiro, não tenham medo, vejam o livramento que Deus vai dar a vocês. E a terceira coisa que Moisés fala é que para que eles se acalmassem, porque Deus lutaria por eles. Eu quero olhar para esses 3 comandos de Moisés nesse texto, que eu tenho certeza que se aplicam para nós também nos dias de hoje. A primeira coisa que Moisés fala para o povo é para que eles não tivessem medo. Perceba, o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho.
Quero que você compreenda essa figura. Você já viu aqueles filmes de batalhas épicas antigas, né? Troia ou qualquer outro assim, onde as pessoas olham para o alto do monte e o monte está cheio de gente, cheio de cavalo, um monte de gente para descer, para matar quem está lá embaixo. Você já viu isso? Não sou muito de filme não, mas eu já vi, nem que seja um pedacinho do filme. Imagina, as pessoas estão de frente para o mar, que não há como ultrapassar. Jesus não tinha andado pelas águas ainda, né? Eles não sabiam que isso era possível, verdade? Olha para trás, todo o exército de Faraó, aquela cena de filme, aquele pessoal todo lá em cima preparado, e você sabe que o pessoal não estava disposto a lutar, ninguém estava disposto a lutar, a disposição era para fugir. Quem está fugindo não está com nada na mão, você pode perceber isso. Ele sai com o que está na frente, com o que está na mão. Aquelas pessoas não eram cavaleiros, não era gente disposta a guerrear, ninguém nem sabia fazer isso. O máximo que poderia ter era aquele canivete paraguaio que era, já foi moda aquilo aqui, você lembra disso? Um canivete que abria um monte de coisa, né? De parafusar, abrir. Nenhuma das ferramentas funcionava, mas muita gente teve aquilo, comprou. Provavelmente a pessoa que inventou aquilo, né, deve estar em algum lugar aí paradisíaco aproveitando esse dinheiro, verdade? O máximo que poderiam ter era isso. Então as pessoas olham para trás, o exército de Faraó paramentado, cavalos, armas, prontos para guerrear, prontos para trazer o povo fugitivo de volta. Aqueles homens, por exemplo, vão fugir, mas à frente, o mar. Você sabe o que é ficar encurralado numa situação? Uma situação na sua vida onde você pensa assim, se eu faço, vai dar errado, mas se eu não fizer também tem esse problema que vai dar errado. E sinceramente estou sem saber o que fazer. Há muitas dicas que um coach pode te dar numa hora dessa. Há muitas dicas. Talvez a maioria não vai funcionar, mas o certo é que quando eu e você estamos encurralados, a gente fica sem ação nenhuma. A gente fica sem saber o que fazer. E Moisés está dizendo para eles, não tenham medo. Adiante o Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó, né, com sangue nos olhos para matá-los. Eu imagino que aquela hora devia estar tocando aquela música do Tropa de Elite. Eu estou bem cinéfilo hoje, né? Estou bem. Se souberem, né, como que eu vejo o filme, na velocidade que eu vejo os últimos lançamentos. Infantil, quase todos eu já terminei, né? Mas filme mais adulto é difícil. Bem assim, então tocava a música do Tropa de Elite, o pessoal do exército Faraó descendo. Isso nada está escrito aqui, isso aqui é uma frase que a gente abriu esse leque aqui para você saber, né, que há vários filmes que você precisa rever na sua vida. Voltando, eles não tinham para onde ir, e Deus diz para Moisés, fale com eles para que eles não tenham medo. Fale para que eles não temam o povo do Egito, fale para que eles não temam o exército do Faraó, fale para que eles não temam as circunstâncias. Isso provavelmente é muito difícil. E na verdade, o conselho que Moisés dava a eles, através de Deus, olha, não temam a eles, temam a Deus. Temam aquele que pode fazer aquilo que não se imagina. E nessa hora, irmãos, onde a gente não tem muito o que fazer, a gente precisa relembrar de quem Deus é. O Deus que é dono de tudo, tem poder sobre tudo. O texto inclusive diz que o coração dos soldados e do exército de Faraó foi endurecido pelo próprio Deus, para que eles não vissem o perigo, para que eles fossem atrás dele. E por muitas vezes, a nossa caminhada com Deus, o que a gente sente é realmente essa insegurança. O medo que, por muitas vezes, a gente está passando por alguns processos que não são fáceis. Isso somado à nossa ansiedade. Isso somado à nossa incapacidade de conhecer o final da história. E às vezes as circunstâncias ao nosso redor
também não são favoráveis. A gente volta para aquela situação onde a gente também, em algumas situações da nossa vida, se sente encurralado. Mas nós precisamos lembrar de quem Deus é. Um Deus que não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Na hora que Ele precisa agir, Ele simplesmente age. Eu e você cremos num Deus que trabalha apesar de qualquer circunstância. Portanto, o que eu e você precisamos desenvolver, o conselho de Moisés para que eles não tivessem medo, na verdade, o que Moisés queria que eles entendessem é que era: vocês precisam confiar mais em Deus do que ter medo das situações. Vocês precisam crer mais no que Deus está fazendo do que na possibilidade que o mal tem de reverter a vida de vocês. E essa balança, quando a gente passa pelo medo ou por situações que nós ficamos encurralados, é que muitas vezes o medo cega. A gente fica cego diante da realidade. Mas a gente precisa desenvolver essa capacidade de olhar por meio das circunstâncias, através das questões mais complexas que estão sobre a nossa vida, o mar muito grande à nossa frente, um exército poderoso atrás de nós, e ainda assim confiar mais no que Deus pode fazer do que as circunstâncias podem nos afetar. Esse não é um exercício simples. Essa não é uma disciplina fácil. Ela não depende só de pensamento positivo, ela só não depende apenas do seu otimismo. Ela depende da sua vida com Deus. Ela depende de quanto você valoriza as disciplinas espirituais, a leitura bíblica, a oração, a sua dedicação ao Senhor, porque quanto mais conhecemos ao Senhor, mais confiaremos nele. O segundo conselho que Moisés dá: não tenham medo. Vejam o livramento. Saibam que Deus está com vocês. O povo não estava armado. Era um bando de fugitivos. O exército que vinha atrás, forte, equipado, capacitado para matar quem estivesse à sua frente. Mas Moisés garante que eles receberiam o livramento. Moisés garante que aquela luta humanamente impossível de vencer não seria lutada por eles. Era Deus quem lutaria por eles. Não é simples de acreditar nisso. Uma maneira muito clara, uma maneira que a gente pode exemplificar muito bem nisso, é quando em algumas situações da nossa vida a gente também não crê no livramento que Deus pode nos dar. A gente muitas vezes a gente é levado muitas vezes a crer no que Deus pode fazer quando as circunstâncias vão dando aquela ajudazinha. Agora vai. Chegou isso, chegou aquilo, fulano falou aquela situação, eu acho que agora as circunstâncias estão possibilitando Deus agir. Mas a nossa fé precisa ser renovada, porque nós cremos num Deus que não depende das notícias positivas para que Ele possa agir. Moisés fala para eles que eles receberiam o livramento. Nós também muitas vezes somos levados a não crer no livramento que Deus pode nos dar. Muitas vezes nossos olhos estão fixos nas circunstâncias, muitas vezes nossos olhos estão fixos no próprio adversário. Esquecemos que nós temos um Deus maior que qualquer adversário. Portanto, Deus está ao nosso lado. O terceiro conselho que Moisés dá ao povo, para que eles não tivessem medo, para que eles vissem o livramento que Deus os daria, também para que eles se acalmassem. Não temam. Deus manda o povo marchar, mas manda que eles se acalmem primeiro, que eles se aquietassem e soubessem que Deus era Deus.
E esse conselho é o mesmo do que permanecer na sua fé. Manter a sua fé. Ninguém caminhará passos à frente se não estiver com a sua fé muito bem resolvida em Deus, porque muitas vezes a tentação que nós temos é de tentar desviar o nosso serviço a Deus para nós mesmos. É de tentar fazer as coisas com que elas deem certo de acordo com a nossa maneira e não confiar no que Deus pode fazer independente da nossa ajuda. Mas Deus protege o seu povo. Há uma coluna, há uma nuvem que está entre eles e o exército. Deus está protegendo o seu povo. E olhar para essa história precisa nos levar a crer que Deus continua protegendo o seu povo. Que independente do que você faça para a sua segurança pessoal, independente do seu esforço, o qual provavelmente é necessário na sua vida diária, você sabe que apenas o seu esforço, que apenas a sua dedicação, a sua segurança, que apenas aquilo que você faz não é suficiente para que a sua vida se mantenha até aqui o dia de hoje. Você sabe muito bem que você não pode guardar a sua saúde, você não pode resolver o ar que você respira. Por mais que você tome todos os cuidados, você não pode se assegurar completamente a sua ida e a sua volta, o seu retorno para casa. Nós precisamos olhar à nossa volta, não simplesmente uma percepção otimista das coisas, há uma força maior, há alguém que está olhando por nós. Não, há um Deus que está protegendo e guardando o seu povo. Ele fez isso até aqui. Por mais que essa situação para eles parecesse que era o fim, por mais que essa situação para eles parecesse que não teria retorno, por mais que para eles, obedecendo a ordem de Deus de sair do Egito, por mais que para eles parecesse o seguinte: olha, nós obedecemos a Deus, mas as coisas vão acabar por aqui, o fim está determinado, nós vamos morrer nesse lugar. Há um ingrediente que você precisamos contar, fundamental, de que Deus protege o seu povo. E por mais que coisas que você não entenda aconteçam, é Deus que está agindo para guardar o seu povo. O Senhor agiu, trouxe ao mesmo tempo escuridão para o exército de Faraó e luz para o seu povo. Se você analisa toda a caminhada do povo no deserto, você fica impressionado com a maneira que Deus agia para suprir as necessidades daquelas pessoas, inclusive nas suas roupas. Mas agora a situação estava crítica, que o exército vinha, o mar estava à frente. Durante toda a noite Deus manteve o exército distante. Depois você sabe da história, um forte vento provavelmente deve ter trazido temor a todo mundo, abriu o mar, provavelmente os judeus com medo que o próprio vento que os amedrontava foi o meio que Deus utilizou para salvá-los. Por muitas vezes, nas maneiras que a gente menos crê, Deus envia a sua provisão. Nas maneiras que a gente menos espera. Por que Deus faz isso? Será que Deus gosta de brincar com o nosso coração, né? Assim como o nosso time, o Flamengo? Encontrei, mas joguei de novo aqui o Flamengo, entrou certinho. Por que tem que ser assim sofrido? Não é verdade? Agora a gente não sabe mais o que é sofrimento, né? Agora só vejo o resultado, nem vejo o jogo mais.
E às vezes a gente acredita, volta aqui, não dispersa não. E às vezes a gente acredita que essas coisas são propositais. Como se Deus brincasse com os sentimentos da nossa vida. Como se Deus brincasse com o nosso coração. Como se Deus entendesse que a gente precisa ser levado às últimas consequências. Quando na verdade, provavelmente, irmãos, a gente não tem resposta para todas essas questões, mas provavelmente esse teste que Deus faz com o nosso coração, nos levando muitas vezes às últimas consequências, resgatando de nós o último fio de fé, é para que Deus de fato prove o que está no nosso coração. Se a nossa fé está posta nas circunstâncias ou de fato em Deus. Você sabe muito bem da história que toda a nação de Israel, todo o povo, atravessou o Mar Vermelho sobre terra seca. É interessante analisar mais uma vez que o mesmo mar que trouxe salvação para Israel, trouxe condenação para o Egito. Deus usou as águas para que o povo fosse salvo, e as mesmas águas foram usadas para separar definitivamente Israel do Egito. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Foi o que Deus disse para Moisés. Vocês não vão lutar essa luta. Eu vou guerrear por vocês. E se você pode acompanhar comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 29. Apenas esse versículo. Hebreus capítulo 11, verso 29. Hebreus 11, 29 diz assim. Olha o que está escrito aí. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. O povo atravessou o mar porque permaneceu fiel a Deus. E a grande questão é que muitas vezes a nossa falta de fé, quase óbvio isso, mas é um exercício involuntário que a gente acaba fazendo muitas vezes. A nossa falta de fé nos leva a atitudes de infidelidade a Deus. Porque faltou fé no nosso coração, então a gente não age de acordo com o que a Bíblia diz. Porque faltou fé no nosso coração, a gente tenta agir pelos nossos próprios recursos, pelos nossos próprios interesses. Perdão. Você já percebeu que as histórias que nós temos falado aqui nessa série, elas têm apontado para Cristo, evidentemente, mas todas elas nos trazem um ensinamento. Provavelmente eles estão se repetindo, de que eu e você vamos precisar confiar mais em Deus do que nós temos confiado. Da mesma forma que, diante do esforço, aquele sentimento de estar encurralado, eles sabiam que estavam próximos da liberdade, mas a dificuldade era muito grande. Por mais que eles estivessem próximos da liberdade, por mais que Moisés falasse com eles, por várias vezes eles tiveram o desejo de voltar para o Egito, de voltar a ser escravo. Mais uma vez, aquela geração não sabia o que era liberdade, não sabia o que era viver livre. A escravidão é que eles conheciam. Eles nasceram escravos. Seus pais foram escravos, seus avós foram escravos. As histórias no final da tarde eram sempre sobre esse contexto, o contexto de escravidão. E diante do medo, diante dos problemas, diante daquele sentimento de muita dificuldade, imagine, o mar à frente, o exército vindo atrás, muitos pensaram, vamos nos entregar, vamos voltar a ser escravos. E Moisés falava com o filho, aquietem-se, não tenham medo, Deus está lutando por vocês.
E como lemos aqui em Hebreus, no capítulo 11, foi necessário ter fé. Fé para atravessar o Mar Vermelho. Imagina, irmãos. Eu já fico com medo, aquele negócio de aquário, que você entra, que é vidro, isso vai estourar uma hora. Isso não vai aguentar por muito tempo. Você já passou por essa sensação? Já foi num treco desse? Então, para quem tem problema igual a gente assim, né? Fresco igual a gente assim. Quem é livre dessas coisas não tem isso não. Você entra aquele negócio assim, gente, não precisa muita água. É igual ponte, a pessoa faz ponte de vidro. O que a pessoa tem para fazer uma coisa dessa? Necessidade nenhuma, não é verdade? Você imagina olhar para aquele mar, terra seca, duas paredes de água, à direita e à esquerda. Como você passa correndo, o próximo descer, imagina. Quando a gente olha para essas coisas da Bíblia, você imaginar essa coisa acontecendo. O que você lá, o que você faria? Eu não sei. O pessoal vindo atrás está descendo, o pessoal está descendo já, né? Começaram a descer. Tem lança, tem cavalo, tem espada, o pessoal está com a espada grande ali, eu acho que aquilo ali vai fazer uma ferida. O pessoal que está descendo não está alegre, está descendo com raiva. Quando a pessoa me perguntar assim, eu estou lá, correndo lá, está vendo? Acho que ninguém teve medo de passar ali? Com certeza. O que eles precisaram para passar ali? Não foi simplesmente, eu tenho certeza que provavelmente alguém chegou, quando entrou e quando saiu, ainda saiu com medo. Não terminou assim, satisfeito, olha, consegui. Não, medo ainda. A velocidade que eu atravessaria, seria possível subir o próximo monte correndo, porque aqui a água não vai chegar. O que eles precisaram para atravessar o Mar Vermelho não foi simplesmente coragem, não foi simplesmente falta de medo. Hebreus 11, 29 nos diz, precisaram ter fé. O que eles tinham em mãos para confiar? Isso era um fenômeno que ninguém nunca tinha visto. Ninguém nunca tinha visto isso. Você bem sabe que os povos antigos, as forças naturais eram tratadas como deuses. O mar era respeitado como um deus. O vento forte era respeitado como um deus. As chuvas torrenciais eram deuses para eles. Não sim que eles eram adorados, evidente, havia povos que os adoravam, mas as forças naturais, na cabeça dos povos antigos, eram sempre manifestações divinas. Agora você imagina, o que eles tinham em mãos era apenas a promessa de Deus. E eu quero que você olhe se essa história que nós ouvimos até aqui, se isso não é parecido com a nossa vida cristã. Se sente encurralado muitas vezes, se sente tentado a não continuar, se sente tentado a voltar à escravidão, a voltar ao pecado. Não que a gente tenha esse pensamento, eu quero voltar ao pecado, mas por muitas vezes o que a gente faz quando a gente cede uma tentação, quando a gente cede ao pecado, é a afirmação nossa de que nós não confiamos na palavra de Deus. Quando nós cedemos a um pecado recorrente, a gente simplesmente está dizendo que a gente preferiu servir a esse pecado do que servir a Deus. Porque a questão não é que nós não seremos tentados. A questão é quando a gente vai estar disposto para dizer não quando somos tentados. Isso é vida cristã. Veja que, assim como eles, nós também nascemos escravos. Nossos pais eram escravos, nossos avós, todos nós aqui, nascemos escravos do pecado. Veja,
diante dessa nossa condição de escravidão, a gente até pensa que sabe o que é liberdade. Mas a gente sabe que só a palavra de Deus pode nos libertar. Veja, por muitas vezes a gente também cede facilmente. Por muitas vezes a gente coloca Deus e a sua vontade como se a gente achasse que isso é possível. Mas por muitas vezes a gente cede e coloca Deus e a sua vontade em segundo plano na nossa vida. Quando então a circunstância não é favorável, o que Deus nos prometeu vai ficando em segundo plano. Porque a gente acredita que as promessas de Deus vão se cumprir quando as condições forem favoráveis. Isso é um grande erro nosso. Acreditar nisso é simplesmente reduzir o poder de Deus na nossa vida. Um Deus que não depende de circunstâncias para agir. E literalmente, na nossa vida cristã, muitas vezes, a gente se sente como se um exército estivesse atrás de nós, querendo nos matar. E à nossa frente, um mar de impossibilidades. Qual que era a possibilidade para aquelas pessoas de uma solução diante daquele mar? Era um mar de impossibilidades. Imagina. Barco, jet ski, não tinha nada ali. Não tinha nada que pudesse gerar uma possibilidade para eles. Muitas vezes é assim na nossa vida. Um mar de impossibilidade à nossa frente. De certa forma, o desejo do povo de Israel em voltar a ser escravo aponta para a nossa insegurança e aponta também para o nosso desejo de muitas vezes voltar à escravidão do pecado. Porque a gente tem uma tendência natural de recuar em circunstâncias desfavoráveis. Uma coisa é recuar e manter-se preparado para seguir, outra coisa é fazer o caminho de volta. É de fato abandonar tudo que você já conquistou até ali. Por outro lado, nós vemos a situação deles diante do mar, e isso nos remete ao nosso senso de justiça, porque a gente também fica tentando encontrar possibilidades ou meios que Deus pode agir fazendo alguma coisa. O nosso senso de justiça, quando olha para um mar de impossibilidades, acreditar que também podemos atravessar aquele mar sozinhos, pelas nossas próprias forças. Ou você acha que ninguém tentou começar a sair nadando naquele mar? Mas nós esquecemos, na vida cristã, esse mar de impossibilidades. Esquecemos de um grande detalhe que está nessa história. Esse mar só Deus pode abrir. Só Deus pode abrir. E assim também se assemelha a nossa vida cristã, porque de onde vem muitas vezes a nossa maior incerteza, pode ser ali que está a nossa solução. De onde aparenta a nossa maior incerteza, pode ser o meio que Deus vai usar para fazer a nossa solução. E é interessante quando a gente olha para essa história e a gente se projeta em Moisés. Mas eu quero dizer, nós não somos como Moisés nessa história. Somos, na verdade, a tipologia do povo de Israel. Nessa história, nós somos esse povo escravo, com um mar de impossibilidades à frente, que preferia voltar a ser escravo no Egito. Diante da primeira dificuldade, a nossa tentativa é voltar atrás. Nós não somos como Moisés. Nós somos como esse povo que nasceu escravo, e assim como esse povo precisava de alguém que fosse seu intermediário com Deus.
Muitas vezes, na primeira dificuldade que a gente tem, a gente deixa de ser fiel a Deus e esquece que é Ele quem luta por nós. Nós não podemos esquecer aqui que nós não estamos lutando a vida cristã para conquistar os nossos objetivos pessoais. Nós não estamos lutando a vida cristã para alcançar alguma bênção ou algum milagre que você deseja. Nós estamos lutando a nossa vida cristã também para chegar na nossa terra prometida. Também para chegar na nossa Canaã. Portanto, da mesma forma que também nascemos escravos, nós também nascemos com um mar gigantesco à nossa frente que nos separa do nosso Criador. Nós também nascemos com um grande mar à nossa frente que nos separa da nossa terra prometida, que nos separam da terra prometida para aqueles que confiam na eternidade. Assim como o povo de Israel, nós também somos um bando de escravos, incapazes de vencer o exército inimigo, incapazes de vencer a condenação, incapazes de vencer a escravidão do pecado, tampouco incapazes também de criar um caminho no meio do mar, desse mar que nos separa de Deus. Eu quero trazer uma boa notícia para você. Assim como Deus enviou Moisés para abrir um caminho onde eles não poderiam ir, levá-los à terra prometida, assim como Moisés se colocou como intermediário entre o povo e Deus, quero dizer para você nessa manhã de que há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, e o Pai. E ele ali mediou uma nova aliança. Há um Moisés melhor e verdadeiro que abre um caminho no meio do mar, nos dando acesso diretamente ao Pai. Você sabe muito bem que essa pessoa é Jesus. E nós bem sabemos que é Ele quem luta as nossas lutas, aquelas que nós não temos capacidade de vencer. Jesus foi fiel na sua missão de abrir um caminho para nós. Pergunta como anda a nossa fidelidade a Ele, mesmo quando nós nos sentimos encurralados em uma circunstância que eu e você não enxergamos nenhuma solução. A que ponto anda a nossa fidelidade? Porque Jesus também fez um caminho por onde eu e você jamais conseguimos caminhar. Jesus também abriu um caminho onde eu e você jamais poderíamos ir. Portanto, que tipo de vida o Senhor espera de nós agora? Sem dúvida que a vida do cristão sempre deve apontar para Cristo e não o nosso esforço pessoal em servi-lo. Mas nós não podemos negar a nossa responsabilidade e o nosso compromisso diário com o Senhor. Porque você também já deve saber que o Senhor Jesus não abriu um novo caminho para nós para vivermos a velha vida de sempre. Você pode hoje, assim como aquele povo, você também pode hoje confiar totalmente na obra do Pai, realizada em Cristo, na cruz. Você pode confiar totalmente na possibilidade de uma vida com Deus, o que era impossível. O que era impossível para nós. A vida cristã é uma possibilidade por conta do que Cristo fez. Por isso, quando Deus se relaciona conosco, Ele está vendo Cristo em nós. Porque nós fomos justificados. Você veja que você pode confiar totalmente na possibilidade de uma vida com Deus, porque Deus nos justificou em Cristo Jesus. Portanto, não desperdice a possibilidade de viver uma vida inteira deleitando-se no seu Senhor, servindo constantemente, obedecendo a sua palavra,
amando as pessoas que estão à sua volta. Saiba que há um Moisés melhor e verdadeiro, que não apenas se colocou à nossa frente para nos levar ao outro lado, mas se colocou à nossa frente para nos levar à salvação eterna. A salvação descrita no Evangelho, do início ao fim, é obra de Deus, realizada em Cristo Jesus. No entanto, esse mesmo Evangelho que tem poder para nos salvar, ele também nos leva à transformação. Eu espero que é muito difícil muitas vezes, mas o Espírito Santo de Deus tem poder para isso, para nos proporcionar um senso de confiança em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade que retribuímos a Deus em gratidão. Um senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, um senso de confiança em Deus, para, ao mesmo tempo que nós cremos que a nossa salvação depende exclusivamente de Deus, nós também temos um senso de responsabilidade frente a transformações que precisam ser feitas na nossa vida. E que, portanto, essas mudanças não estão propondo a nossa salvação, mas que essa salvação tão grande propõe essas transformações. A gente não pode perder essa ordem, acreditando que mudança de vida resultará em salvação, quando de fato a ordem é que essa salvação tão graciosa que nós recebemos definitivamente, obrigatoriamente resultará em transformação. O Espírito Santo nos conduza essa consciência de que há um Moisés melhor e verdadeiro, que não apenas nos lidera, mas além de Moisés, se entrega por nós. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti, pedindo a Tua graça, pedindo que o Senhor nos impulsione com o Teu Espírito Santo, Pai, para que tenhamos esse senso de confiança no nosso coração, de saber que a nossa salvação depende exclusivamente do Senhor, mas ao mesmo tempo também um senso de responsabilidade, sabendo que essa salvação resultará em transformação. Pai, nos ajude a confiar mais no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a, em algumas situações, aquietar-nos, saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está lutando por nós. Nós te louvamos, ó Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã, em nome de Jesus.